Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler com a igreja o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós leremos até o versículo 6, que diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa falar aos nossos corações. Aleluia. Na vida espiritual, existe uma coisa que é muito curiosa. Muitas pessoas afirmam querer mais de Deus, mas poucas estão dispostas a irem de fato mais profundo com Deus. Poucas estão dispostas a terem de fato um relacionamento mais íntimo com Deus. Porque quando buscar mais de Deus, parece algo bonito, sabe? Falar, nossa, eu preciso de mais de Deus, eu preciso buscar mais a Deus. Mas muitas das vezes não passam de palavras. As atitudes que nós observamos não são de pessoas que de fato desejam a buscar mais de Deus. E isso acontece porque quando Deus começa a mexer em áreas mais profundas da nossa vida, onde Ele começa a nos confrontar, onde Ele começa a pedir de nós uma entrega maior, onde Ele começa a mudar as nossas prioridades. E muitos não estão preparados para isso. Muitos não estão preparados para essa conversa, como diz nas redes sociais. Aí muita gente prefere o quê? Ficar na superfície. Não, deixa eu ficar com a água só no meu tornozelo. Deixa eu ficar só nessa zona confortável. Só que a Bíblia, ela nos mostra uma visão extraordinária nesse capítulo 47 de Ezequiel. Quando ele tem essa visão, o profeta ele vê um rio saindo de dentro do templo. Mas não é apenas um rio comum. É um rio em que ele começa como um filete d'água. E à medida que ele vai avançando, como nós lemos ali, o anjo mede 1000 côvados. 1000 côvados são cerca de 500 metros. E à medida que ele vai medindo esses 1000 côvados, a profundidade desse rio ela vai se aumentando.
Esse rio vai ficando cada vez mais profundo. E enquanto Ezequiel caminha por esse rio, algo começa a acontecer. A água, ela vai naturalmente subindo. Primeiro um nível, depois outro nível, depois outro e outro. E a água, ela vai aumentando. Até chegar a um ponto em que não dá mais pé. Durante as primeiras medições, ele foi andando, ele foi caminhando. Mas chegou um momento, um ponto, em que só tinha uma decisão possível para ele. A água não dava mais pé. E a decisão era, ou essa pessoa ela volta para a margem, ou ela então decide se entregar completamente às águas. Ela decide se entregar à profundidade das águas. E essa visão que Ezequiel teve nesse capítulo 47, ela nos traz uma pergunta muito séria no dia de hoje. Até onde você quer ir por Deus? Até qual ponto da tua vida você pretende ir pelo Senhor? É a pergunta que Deus te faz nessa noite. Até onde nós realmente queremos ir pelo Senhor? O profeta Ezequiel, ele está num momento muito difícil da história de Israel. O povo está no exílio. O povo está longe de Jerusalém, longe do templo, longe daquilo que representava a presença de Deus. Mas é exatamente nesse contexto que Deus nos mostra algo extraordinário. Ezequiel vê então o rio saindo do templo. E isso é tão poderoso porque num deserto, os rios não surgem do nada. Os rios não surgem do nada em meio ao deserto. Mas quando Deus age, Ele faz brotar água onde ninguém espera vida nenhuma. Deus, Ele age dessa forma. No lugar onde ninguém imaginava, no lugar onde ninguém esperava que sairia água, Deus faz brotar um rio. E esse rio, o que ele representa para nós? Primeiro deles, ele representa a presença de Deus. Se nós continuarmos a ler esse capítulo, se você puder, leia em casa. Ele fala que esse rio, por onde ele vai passando, ele vai trazendo vida. Ele vai restaurando. Ele vai frutificando. As árvores que se encontram às margens começam a frutificar, a florescer. A terra que era seca começa a se tornar solo bom. Então esse rio, ele representa a presença de Deus. Esse rio, ele representa a vida do Espírito. Esse rio, ele representa um mover sobrenatural que Deus quer realizar nas nossas vidas. Mas uma coisa que nos chama a atenção quando nós lemos esse capítulo 47, não é apenas o rio, mas sim que a água, à medida que o anjo foi medindo para Ezequiel, essa água foi ficando cada vez mais profunda. Isso nos mostra o quê? Que com Deus sempre existe mais profundidade disponível. Tem muita gente que acha que, não, eu já sou íntimo demais de Deus. Eu já cheguei no meu limite com Deus. Mas a realidade é que sempre há um nível mais profundo para você se achegar a Deus. Sempre tem um degrau mais abaixo para você se aproximar de Deus. E o problema da geração em que nós vivemos atualmente, de muitos cristãos que não querem verdadeiramente buscar ao Senhor, a realidade é que o problema não é que Deus tenha pouco para dar, mas sim que muitas vezes nós não queremos muita profundidade.
com o Senhor. O problema está em nós e não em Deus. Ele está disposto a conceder mais e mais àqueles que buscam profundidade com Ele. Então nós lemos no capítulo 47, no versículo 3. O nível das águas chega nos tornozelos. Tornozelos. Você tem tornozelo? Todo mundo tem. Olhe para o seu tornozelo e veja o nível. Imagine que esse templo está inundado. Imagine as águas nos seus tornozelos. Você consegue observar o chão. Você consegue ver os seus pés. Você consegue saber exatamente onde você está pisando. O nível dos tornozelos é a experiência superficial que muitos querem ter. O texto então fala que a água ela bate nos tornozelos, que é o nível mais raso da experiência espiritual. A pessoa entrou no rio, mas o rio ainda não entrou nela. Ela está com poucos % do seu corpo dentro daquele rio. Ela está na presença de Deus, mas não está profundamente envolvida com Deus. Esse nível ele representa muitos cristãos no dia de hoje. Cristãos esses que frequentam a igreja. Você é um cristão de verdade ou você é um frequentador de igreja? Quando as pessoas lá no teu trabalho, na tua escola, te perguntam: ei, você vai lá naquela igreja, você é membro de lá? Não, eu frequento. Eu frequento. Tem medo, tem receio de assumir que é crente? Tem medo do que as pessoas irão pensar de você se você falar que é crente? Eu frequento a igreja. É aquele cristão que ele ouve a palavra, ele até dá ouvidos à palavra. Mas só ouve mesmo. Não passa daqui. Entra aqui e sai aqui. Tudo aquilo que ouve, tudo aquilo que aprende, não aplica. Não prospera, não frutifica a mensagem que recebeu. É aquele cristão que ele até canta os louvores, passa ali no telão, tudo bonitinho, mas só canta da boca para fora. Não vive aquilo que está cantando. É o cristão superficial. Só que a vida espiritual nossa, ela não pode passar. Ela não passa disso, ela tem que ir além. Precisamos ir além. Tem gente dentro da igreja há anos, mas ainda só está molhando os tornozelos na presença de Deus. É cristão há 10, 20, 30, 40 anos, mas você olha o corpo espiritual, apenas os pés estão molhados. Aqueles que decidem permanecer num nível tão raso como esse, a sua fé é frágil. Qualquer coisinha, ele desiste. A sua vida espiritual, ela é instável. Qualquer tribulação, qualquer situação o abala e ele não permanece de pé. Qualquer problema afasta essa pessoa dos caminhos do Senhor. Qualquer problema afasta essa pessoa da vida espiritual, da igreja, do relacionamento com os irmãos. Qualquer coisinha afasta, porque quem vive nos tornozelos ainda controla a direção da caminhada. Igual eu falei, se aqui tivesse cheio d'água e você olhasse para os seus pés, você saberia exatamente onde você está pisando, porque
é transparente, você consegue. Aquele que tem água nos tornozelos, ele controla ainda a direção da sua caminhada. A água toca, mas não governa a vida dele. Há muitas pessoas que querem Deus apenas até onde não atrapalha a sua própria vontade. Senhor, eu te quero, mas se for começar a mexer nas minhas vontades, opa. Se for começar a querer dar pitaco na minha vida, opa. Aí não. Eu sou soberano aqui, eu cuido do meu próprio nariz. Tem muita gente assim. Só que Deus, Ele não nos chamou para experimentar apenas um pouco da presença dEle. Deus, Ele nos chamou para mergulhar. Deus, Ele te convida nessa noite a mergulhar na presença dEle. Quem vive só de tornozelo na presença de Deus, nunca verá os milagres que se encontram nas águas profundas. Aleluia. Deixa Deus falar com o teu coração. No versículo 4, continuando. O nível dos joelhos começou a ficar um pouco mais fundo. As águas começam a bater nos joelhos. É o nível da oração. O anjo, ele, então, mediu ali mais 1000 côvados. Foi de 1000 em 1000. Joelhos na Bíblia, em boa parte das vezes, aponta para a oração. Aponta para uma vida de oração. Quem entra nesse nível já entendeu algo. Sem Deus, não dá para viver. Sem Deus, não dá para viver. Nesse nível dos joelhos, a pessoa ela começa a buscar a Deus. Ela começa ali a ter uma rotina de busca ao Senhor. Ela começa a desenvolver, então, uma vida de oração. Ela começa a depender mais do Senhor. Ela passa a depender mais de Deus. Ela já não vive apenas de culto. Não é o crente domingueiro, que é só domingo que ele ouve falar de Deus. Durante o resto da semana, ela já tem um relacionamento com Deus em casa. Ela já tira um espaço, uma parte do seu dia para falar com o Senhor. Ou seja, ela já vive um relacionamento com Deus. Crente que não dobra o seu joelho para orar, nunca vai ver Deus mover a sua mão para abençoar. A oração, ela é a chave. Mas existe algo importante. Mesmo com a água nos joelhos, a pessoa ela ainda caminha sozinha. Você com a água nos joelhos, você ainda consegue. Ficou um pouco mais turva a água, mas ainda dá para olhar o chão, ainda você consegue se locomover de forma razoável, de forma fácil. A água ela já começa ali a afetar um pouco o seu movimento, mas ainda você caminha com as suas pernas. Você caminha sozinho ainda. A pessoa, ela ora, mas ainda toma algumas decisões sem consultar a Deus. Por mais que ele tenha ali uma certa vida de oração, mas nem todas as decisões ele apresenta ao Senhor. Ele consulta ao Senhor. Ele acha que ele ainda tem poder próprio
sobre a sua vida, não se rendeu totalmente ao Senhor. Boa parte dos crentes estão nesse nível. Eles já saíram da superficialidade, mas ainda não chegaram à profundidade. Deus não quer apenas alguns momentos de oração. Ele quer uma vida totalmente rendida. Quando nós observamos a vida de Daniel, no texto fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas quando ele não estava orando, Daniel era uma testemunha viva de Deus. O testemunho, por onde ele chegava, ele apresentava, ele era alguém que servia ao Senhor. Então, uma pessoa que está profundamente entranhada, mergulhada no rio de Deus, ela tem uma vida de oração no secreto, mas no lugar onde ela passa, ela transparece a luz de Deus na sua vida. As pessoas observam ela e veem quem de fato ela é. Também no versículo 4, a água, ela chega aos lombos, às costas. Quando a água chega aos lombos, é quando Deus começa a governar. Deus começa ali, de alguma forma, a governar. A água chega à cintura. Essa região do corpo, ela é uma região essencial para que você esteja de pé. A força da sua lombar, ela é muito importante para você estar em pé. É uma região que ela te traz força, equilíbrio e ela te traz estabilidade. Por isso que quando você faz ali academia, treina, tem muitos treinos dessa região, justamente para fortalecer, porque é uma região importante para o seu corpo. E aqui nessa parte acontece algo muito importante. A água que nos joelhos e tornozelos não influenciavam tanto, agora aqui na cintura a água ela já começa a afetar o seu movimento. Você já deve ter entrado numa piscina, num rio, num mar, onde você foi entrando cada vez mais e quando a água chega na cintura você já tem que começar a caminhar com um pouco mais de força. A água já cria uma certa resistência, porque se você já está com metade do corpo dentro da água, a pessoa ela ainda anda, mas já não anda com a mesma facilidade. Nesse nível, Deus ele começa a mexer nas áreas profundas da nossa vida. É onde Deus começa a tocar em coisas como o nosso caráter. À medida que eu mergulho em Deus, eu dou espaço a Ele me moldar da forma como Ele quer. E quando as águas chegam aos lombos, Deus começa a moldar o teu caráter. Aquilo que você é quando ninguém está vendo. É quando Deus começa a te tratar nas suas decisões. Você deixa de tomar decisões por conta própria. Você passa a ouvir mais, ouvir melhor a voz do Senhor. Você passa a definir prioridades. Antes a sua prioridade era fazer a tua vontade, fazer aquilo que você bem quiser. Agora você passa a dar mais ouvidos à voz do Senhor, porque você passa a compreender que os planos e propósitos de Deus para a tua vida, eles são bem melhores do que os teus que você tem. Você passa então ali a ser tratado nos seus relacionamentos. Pessoas que você tinha alguma intriga,
pessoas que você tinha algum problema, Deus começa a destravar perdão. Alguém que você achava que não seria capaz de perdoar, mas você passou a deixar Deus agir em você. Você libera perdão, porque é Deus te moldando, é Deus te tratando. É aqui o Espírito Santo de Deus começando a te confrontar. Porque quanto mais profundo você fica em Deus, menos confortável é para a tua carne. O nosso objetivo como cristãos, no nível em que nós queremos atingir do Senhor, Senhor, eu quero ir cada vez mais profundo, até que a minha carne saia totalmente da zona de conforto. Eu não quero dar vida boa para a carne, Senhor. Eu quero viver uma vida no teu espírito. É o desejo do nosso coração. A presença de Deus, quando as águas se encontram nos lombros, na cintura, ela passa a transformar o teu estilo de vida. A vida que você vivia, ela começa a ser transformada. Ela começa a ser tratada. Você passa a rejeitar pecados. Você começa a mudar os seus hábitos. Você começa a priorizar o reino na tua vida. Antes era, venha o meu reino, Senhor, primeiramente. Agora você passa a buscar primeiramente o reino de Deus. Como diz Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você passa a priorizar o reino. Só que ainda assim, com as águas na lombar, a pessoa ela ainda consegue se mover sozinha. Ainda existe um pouco de controle próprio. E é esse controle próprio que nós precisamos tirar da nossa vida. É esse controle próprio que nós precisamos abandonar. Porque quando nós deixamos o controle, é aí que Deus assume o controle. Mais 1000 côvados. Ezequiel começa a caminhar e a água foi descendo cada vez mais. Ultrapassou o abdômen, o peito, chegou até a cabeça. E no texto ele fala, olha, daqui não tem como mais andar. Não está dando mais o pé. Não tem mais jeito, aqui só se eu for nadando. Só se eu mergulhar nessas águas, aí eu consigo ir na direção que o Senhor apontou, mais 1000 côvados. O texto fala no verso 5, era um rio que eu não podia atravessar. Agora não dá mais para caminhar. Agora os teus pés ficam sem chão. Você não sente mais o chão. A única opção é nadar. E quem nada, aqueles que são nadadores, que já nadaram num rio com uma correnteza forte, você sabe que a pessoa que nada, ela perde o controle da direção. Por mais que você tente ali, as correntes elas vão te levando numa direção contrária que você está indo. E é por isso que durante o nado você tem que, às vezes, ficar um pouco de lado para corrigir a direção, a diagonal, para conseguir tentar vencer a correnteza. Então, a correnteza, ela leva. E é essa a experiência de rendição total
a Deus. Aqui a pessoa ela não vive mais para si, mas ela vive para o propósito de Deus. É o propósito de Deus que passa a dominar a sua vida. Enquanto você ainda dá pé nesse rio, nessas águas, você ainda acha que controla a sua vida. Só que quando Deus te leva para as águas profundas, você depende totalmente dele. Quando Deus te leva para as águas profundas, você vive pela direção dele. Quando Deus te leva para as águas profundas, você anda pela vontade dele. Porque o rio é dele. A correnteza é dele. É ele quem dá a direção, é ele quem mostra o caminho para você seguir. E no versículo 5 ele fala, olha, aqui não tem como. Ou eu nado ou eu volto para a margem. Mas Deus, ele não nos chamou para caminhar na margem. Ele nos chamou para nós sermos levados pela corrente da sua presença. Deixa a corrente da presença de Deus te levar cada vez mais profundo nele. Esse nível é o nível dos homens e mulheres que Deus usa. É o nível de homens e mulheres que sentem o agir de Deus nas suas vidas. São pessoas que olharam para o Senhor e disseram, Senhor, a minha vida é tua. Senhor, o meu futuro é teu. Senhor, os meus planos são teus. Faça da minha vida o que o Senhor bem quiser. Porque eu confio na tua direção. Eu confio nos teus propósitos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 6, o anjo pergunta a Ezequiel, viste, filho do homem? Viste, filho do homem? Tudo isso que eu te mostrei, você conseguiu ver? Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Você percebe o que Deus está te mostrando nessa noite? Você percebe o que Deus quer te falar nessa noite? Porque essa visão ela não é apenas sobre um rio. Tem gente que está muito concentrada no rio, nas águas, mas não é disso que Deus quer te falar. Tudo isso aqui, todos esses 6 versículos que nós lemos, é um convite da parte do Senhor. É um chamado da parte do Senhor. É um desafio da parte do Senhor que Ele te faz nessa noite. O Senhor, Ele te convida a algo novo. O Senhor, Ele te chama a sair dessa superficialidade e ir mais profundo com Ele. O Senhor te desafia, oh Deus, mas eu não sei nadar. Ele vai te dar condições de nadar e ir mais fundo. Quando o Senhor chama, Ele te capacita para cumprir o chamado. O maior perigo da igreja não é a falta de rio, mas de pessoas dispostas a entrar nele. O rio de Deus, ele continua fluindo hoje. O Espírito Santo, ele continua operando.
Essa fonte não cessou. O Espírito Santo, ele continua operando. Milagres continuam acontecendo. Deus, ele continua transformando vidas, mas poucos querem ir mais fundo. A nascente desse rio, ela está aberta, ela continua jorrando água, mas faltam pessoas para entrar nesse rio. Faltam pessoas corajosas, dispostas a entrar neste rio. Então hoje, nos dias de hoje, existem muitas pessoas em níveis diferentes dentro da igreja. Muitos estão na superfície, acostumados com aquele culto meia boca que ele vem prestar. Acostumados em entrar e sair de um culto e não mudar uma vírgula na sua vida. Acostumados a não sentir mais Deus. Alguns estão nos tornozelos, outros estão nos joelhos, outros na cintura. Mas nessa noite o chamado de Deus é para pessoas que querem águas profundas. Deus te convida a águas profundas. Porque quando você entra profundamente em Deus, a sua vida muda. A sua vida, ela muda. As pessoas olham para você, elas percebem que tem algo diferente. As suas prioridades, elas mudam. Os seus sonhos, eles mudam. Eles passam a ser de acordo com os sonhos de Deus para você. Você apresenta os teus sonhos ao Senhor, mas você dá a Deus o poder. Senhor, aqui estão os meus sonhos, mas que sejam feitos, realizados conforme o teu querer, conforme a tua soberana vontade. E quando você se aprofunda mais em Deus, os milagres acontecem, as portas se abrem e Deus começa a fazer o impossível. Se você não está disposto a sair da superficialidade, Deus, ele também não é obrigado a estar disposto a realizar o impossível na tua vida. Agora, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se aprofunde no Senhor. E aquela pergunta que eu te fiz lá no início, até onde você quer ir com Deus? É a pergunta que Deus te faz hoje. Você que está ouvindo essa mensagem. Você que diz que me serve, mas que não dá espaço para eu agir na tua vida. Até onde você quer ir comigo? O Senhor te diz. Será que são os tornozelos? Será que são os joelhos? Será que é até na cintura? Ou será que você está disposto a dizer: Senhor, eu quero mergulhar nas águas profundas da tua presença? Se você tem esse desejo, eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Se o seu maior desejo nessa noite é: Senhor, eu cansei da superfície. Eu cansei de dirigir os meus passos. Eu cansei de tomar as decisões erradas. Eu cansei de definir erroneamente as prioridades da minha vida. Eu cansei, Senhor, de dar ouvidos à minha própria voz e calar a tua. O Senhor, nessa noite, Ele te convida a entrar sem medo nesse rio.
Quando o profeta Ezequiel fala ao anjo, olha, daqui não dá mais para caminhar, só a nado. Talvez ele não soubesse nadar e ficou com um pouco de medo, um pouco de receio. Mas Deus, ele te diz nessa noite, não tenha medo. Entra neste rio, porque eu, Senhor, estou contigo nas profundezas desse rio. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus magnífico, majestoso e maravilhoso, ó Deus. Estamos na Tua presença nessa noite, contemplando, Senhor, a Tua palavra. E estamos aqui, Senhor, essas pessoas que nessa noite, Senhor, decidiram, Senhor, tomaram a decisão de mergulhar em Tuas águas, ó Deus. Tomaram a decisão, Senhor, de deixar de lado o medo, de deixar de lado, Senhor, as próprias vontades, os próprios desejos, deixar, Senhor, as próprias prioridades de lado e querem, Senhor, mergulhar nas águas do Teu rio, deixando que o Senhor assuma o controle das suas vidas, das suas decisões, das suas vontades, deixando, Senhor, que o Senhor molde o seu caráter, deixando, Senhor, que o Senhor transforme os seus corações. Estamos, Senhor, nessa noite, Senhor, dispostos, ó Deus, a entregar totalmente as nossas vidas a Ti. Queremos, ó Deus, sair do solo deste rio e nadar para longe da margem, onde somos levados pela correnteza, levados diretamente à Sua presença, Senhor. Transforma os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nesta decisão. Muitas das vezes a nossa carne, Senhor, vai querer nos trazer de volta à margem, nos trazer de volta à zona em que estávamos confortáveis. Mas que o nosso espírito vença essa luta contra a carne. E que possamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, Senhor. É a oração que o Teu povo te faz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Se você puder, aplauda ao Senhor. Aleluia. Nessa noite. Amém. Glória a Deus.